Um taxista de 43 anos de profissão jurava que já tinha visto tudo que a noite podia oferecer, até parar o carro para uma passageira que, segundo a própria família dela, tinha morrido afogada exatamente um ano antes daquela corrida. Essa não é uma história que passa de boca em boca sem dono. É o relato de um homem simples, que só queria terminar o expediente, comprar um presente para a esposa e voltar para casa em paz. Só que o que entrou no banco de trás do carro dele naquela noite de junho deixou uma marca que o tempo nunca conseguiu apagar. Fica até o final comigo, porque os detalhes dessa corrida vão te fazer pensar 2 vezes a próxima vez que você entrar num carro à noite, sozinho, com um estranho no volante ou um estranho no banco de trás. Quem olha de fora para um táxi só vê um carro com um taxímetro ligado, mas quem passa a vida inteira sentado atrás daquele volante sabe que a coisa é bem diferente. No momento em que o passageiro fecha a porta, a vida dele fica, de um jeito estranho, nas suas mãos por alguns minutos. Às vezes a pessoa está feliz, indo para uma festa. Às vezes está indo para um hospital. Às vezes está indo para um velório, com o coração mais pesado que a mala que carrega. E às vezes o dinheiro que ela tem no bolso é só o suficiente para pagar aquela corrida e nada mais. Em 43 anos rodando pela cidade, sempre fiz questão de trabalhar direito. Não porque me acho um santo, longe disso, mas porque fui criado assim e porque eu tinha medo de deitar a cabeça no travesseiro sabendo que tirei vantagem de alguém que confiou em mim. E de todas as histórias que eu já vivi atrás daquele volante, o ano de 2011 ficou marcado como o melhor ano da minha vida, financeiramente falando. Só que também foi o ano que eu nunca mais consegui esquecer, por outro motivo, um motivo que eu vou contar agora. Naquela época, os aplicativos de transporte ainda nem existiam direito por aqui. Se alguém precisava sair, ligava para o ponto de táxi ou levantava a mão na calçada, do jeito antigo mesmo, e o telefone do ponto tocava sem parar. Foi em junho daquele ano que eu coloquei uma meta simples na cabeça. Minha esposa tinha visto um kit de maquiagem numa vitrine, de uma marca cara, dessas que ela nunca comprava para ela mesma. Ela não pediu nada, porque nunca foi de me cobrar presente, mas eu vi no olhar dela o quanto ela tinha gostado daquilo. E com o dia dos namorados chegando, eu decidi que ia fazer de tudo para comprar aquele presente para ela, nem que fosse a última coisa que eu fizesse naquele mês. Na véspera, um sábado, combinei com ela que ia trabalhar pesado, do meio-dia até umas 11 da noite. O domingo seria só nosso, sem pressa, sem corrida, sem taxímetro. Comecei a rodar cedo, corrida atrás de corrida, calculando de cabeça cada trocado que entrava, vendo o valor do presente indo lá na frente da minha imaginação. Perto das 9h40 da noite, o cansaço já cobrava o preço dele. O corpo fica duro de tanto ficar sentado, a cabeça começa a reclamar do trânsito, dos faróis, do barulho. Minha meta de dinheiro estava quase batida, faltava só mais uma corrida boa. Eu estava passando devagar por uma avenida com comércio ainda aberto, quando vi uma moça na calçada, um pouco afastada dos outros pontos de luz. Ela não levantou o braço com firmeza como quem chama um táxi. Fez um gesto pequeno, meio tímido, quase desistindo no meio do caminho, como se não tivesse certezas, queria mesmo que alguém parasse. Eu encostei. Ela abriu a porta de trás e entrou rápido, quase como se estivesse fugindo de alguma coisa. Era jovem, uns 20 e poucos anos, bem arrumada, um vestido preto, o cabelo ajeitado, maquiagem feita. Ou melhor, maquiagem que tinha sido feita antes de ela desabar a chorar do jeito que desabou. Ela não parecia alguém saindo de uma festa. Não estava bêbada, não estava rindo alto de nada. O que dava para sentir ali era um cansaço profundo, daqueles que vêm de dentro. Um choro dolorido, do tipo que a pessoa tenta segurar para não incomodar ninguém, mas o corpo já não obedece mais. Pelo retrovisor eu via as lágrimas descendo. Perguntei para onde ela queria ir. A voz dela saiu baixa, pausada, como quem está gastando a última força que tem. Ela me deu o bairro, a rua, o número. Quando perguntei se era casa ou prédio, ela demorou para responder, como se aquela pergunta simples doesse de um jeito que eu não conseguia entender. Aí ela falou, é a casa do meu namorado. Logo pensei no mais comum. Briga de casal em véspera de Dia dos Namorados. Disso eu já cansei de ver na rua. É quase regra em época de data comemorativa. Tentei tranquilizar ela. Disse que conhecia bem o caminho, que ia deixar ela bem na porta, sem pressa nenhuma.
Ela só agradeceu baixinho e falou um nome, Vinícius. Disse que precisava muito, muito mesmo, falar com Vinícius naquela noite. O trajeto levava uns 20 minutos. Dentro do carro o rádio ficou desligado o tempo todo. Nem eu tive coragem de ligar. A moça chorava quase sem parar. De vez em quando parecia se acalmar um pouco. Respirava mais devagar. Mas logo a respiração travava de novo, como se alguma coisa apertasse a garganta dela por dentro. Foi nesse trajeto que eu reparei num detalhe que ficou martelando na minha cabeça. A mão direita dela ficava praticamente o tempo inteiro encostada no pescoço, perto da garganta. Não era gesto de quem ajeita um colar. Não era gesto de quem sente uma coceira boba. Era mais um gesto de proteção. Sabe? Como se ela estivesse escondendo alguma coisa ali, ou protegendo o lugar que doía. Cheguei até a olhar pelo retrovisor tentando enxergar se tinha alguma marca, algum roxo, preocupado que ela pudesse ter sofrido algum tipo de agressão. Mas não consegui ver nada claro, e preferi não ficar encarando para não deixar ela mais desconfortável do que já estava. Em determinado momento, ela quebrou aquele silêncio pesado e falou uma frase que ficou gravada na minha memória até hoje, palavra por palavra. Eu não aguento passar mais um dia dos namorados sem o Vinícius. A voz saiu quebrada, meio rouca, como quem já chorou tanto que a garganta dói de verdade. Eu só disse para ela tentar se acalmar, que a gente já estava quase chegando. Ela balançou a cabeça devagar e manteve a mão firme no pescoço, o corpo curvado para frente, como se aquilo doesse fisicamente. Quando entrei no bairro, ela se inclinou para frente e começou a me guiar com uma precisão que me impressionou. Mandou dobrar depois de uma padaria, seguir até uma árvore grande na esquina, entrar numa rua mais estreita. Ela conhecia cada buraco daquele caminho, cada lombada, como quem já passou ali centenas de vezes. Paramos em frente a uma casa simples, portão baixo, um quintal pequeno na frente, a luz da varanda acesa fraquinha. Assim que eu parei o carro, a moça já estava com a mão na maçaneta. Antes que eu pudesse falar o valor da corrida, ela abriu a porta e desceu depressa, segurando a bolsa apertada contra o corpo. Ela se virou para minha janela por um segundo, pediu desculpa com a voz embolada, falou alguma coisa tipo depois eu acerto, preciso entrar, e saiu correndo em direção ao portão. Confesso que naquele primeiro momento me subiu uma raiva. Afinal, foi uma corrida de 20 minutos no fim de um dia exaustivo, e eu estava contando cada moeda para fechar o valor do presente da minha esposa. Vi a moça empurrar o portão e sumir dentro do quintal. Esperei alguns segundos achando que ela ia voltar com o dinheiro. O portão ficou meio encostado. Ninguém apareceu na janela. Nenhuma luz além daquela da varanda se acendeu. Eu podia ter descido do carro e chamado ela, mas me deu um constrangimento enorme. Sabe, cobrar dinheiro de uma pessoa naquele estado emocional podia virar uma confusão desnecessária, e eu não queria isso. Engoli o prejuízo, engatei a marcha e fui embora. Só que eu não andei nem 2 quadras. Enquanto eu dirigia, a raiva foi dando espaço para uma preocupação sufocante. Fiquei lembrando da mão no pescoço dela, da voz rouca, do desespero, daquela frase sobre não aguentar mais um dia dos namorados sem aquele rapaz. E aí eu pensei na minha própria filha. Pensei que, se um dia ela tivesse mal assim, pegasse um táxi chorando daquele jeito e descesse num lugar que podia ser perigoso, eu ia querer que o motorista dela tivesse um mínimo de humanidade. Decidi dar a volta no quarteirão e passar de novo na frente da casa, só para ver se estava tudo bem mesmo. 2 minutos depois eu estava de volta ali. O portão, que antes tinha ficado meio aberto, agora estava completamente fechado. Não tinha vulto nenhum, nenhum barulho, nenhum movimento no quintal. Fiquei parado ali um instante, hesitando se ia embora de vez ou não, quando a porta da casa se abriu. Um rapaz de bermuda e camiseta saiu para a varanda. Tinha a idade que eu imaginava para o tal namorado. Ele caminhou até o portão para olhar a rua, meio desconfiado. Abaixei o vidro e chamei: Vinícius. Ele olhou surpreso e veio até a grade, ainda mais desconfiado. Perguntou quem eu era. Expliquei com calma que era taxista, que tinha acabado de deixar uma moça ali muito nervosa, chorando bastante, e que só tinha voltado para saber se ela estava bem. O rapaz franziu a testa e perguntou: Que moça? Do que você está falando? A reação dele não foi de quem está escondendo uma briga de casal. Foi de perplexidade pura, do tipo que não dá para fingir. Eu insisti:
Falei que a menina estava de vestido preto, chorando muito, que disse se chamar Laura e que não aguentava passar mais um dia dos namorados sem ele. No instante em que eu falei o nome Laura e repeti aquela frase, o rosto do rapaz mudou completamente. A raiva que ele tinha no olhar sumiu e deu lugar a um pavor absoluto. Ele segurou as grades do portão com as duas mãos, começou a tremer e me olhou sem piscar, como se tivesse visto um fantasma. E, no fundo, talvez tivesse mesmo. Ele abriu o portão de uma vez, mostrando o quintal completamente vazio, e disse com a voz embargada, quase sem conseguir formar as palavras direito: "Cara, se você está fazendo uma piada com isso, você é um desgraçado." A Laura morreu afogada no ano passado, no dia 10 de junho, 2 dias antes do Dia dos Namorados. O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Tentei achar qualquer explicação lógica, qualquer coisa que fizesse aquilo fazer sentido. Podia ser outra pessoa, outro endereço, um engano bobo. Mas o vestido preto, a frase exata que ela disse dentro do carro, a mão que não largava o pescoço, tudo aquilo batia perfeito com o que ele acabava de me contar. Tudo fazia sentido demais para ser coincidência. Tentei dizer que sentia muito, mas ele, transtornado e assustado, mandou eu ir embora dali na mesma hora. E eu fui. Liguei o carro e saí devagar, dirigindo sem rumo por uns 20 minutos, tentando de alguma forma absorver o que tinha acabado de acontecer. A moça que sentou no meu banco de trás, que conversou comigo, que segurou a maçaneta da porta com a própria mão, já não pertencia a esse mundo há exatamente um ano. Voltei para casa em silêncio absoluto. No dia seguinte entreguei o presente para minha esposa e passamos o Dia dos Namorados juntos, quietinhos, sem eu contar nada do que tinha acontecido. Só tive coragem de contar essa história para ela meses depois, e mesmo assim gaguejando em alguns pontos. Em 43 anos de profissão, eu aprendi que a rua ensina coisas que nenhum livro consegue explicar direito. Não sei por que aquilo aconteceu justamente comigo, se foi por causa da data ou se o desespero daquela alma era grande demais para ficar contido do outro lado. A única certeza que eu tenho é que, naquela noite de junho, eu levei a Laura até a porta da casa do grande amor dela, mesmo sem saber, mesmo sem entender. Existem mistérios entre o céu e a terra que a nossa mente racional simplesmente não dá conta de explicar. E histórias como a desse taxista ficam martelando na cabeça da gente justamente porque mostram como certos sentimentos, o amor, a saudade, a dor de uma despedida mal resolvida, conseguem ser mais fortes até do que a própria morte. Se essa história te deu um arrepio, se inscreve no canal agora e vem comigo para a próxima.